A sombra, o portal que muitos temem, mas poucos compreendem. Desde os tempos antigos, o ser humano olha para dentro de si em busca de respostas. Mas ao longo dessa busca, há um território sombrio que muitos evitam explorar. Um lugar onde residem os traumas não curados, os sentimentos reprimidos, os desejos inconfessáveis e as verdades que preferimos negar. Esse território tem nome, é a sombra. A sombra, como definida por Carl Jung, é tudo aquilo que o nosso ego não quer reconhecer como parte de si mesmo. Tudo o que rejeitamos, escondemos ou projetamos nos outros por vergonha, medo ou condicionamento social vai para lá. Não desaparece, apenas se oculta. Mas o que está oculto, cedo ou tarde se manifesta em explosões emocionais, em padrões destrutivos, em sabotagens silenciosas, em relacionamentos caóticos ou em doenças físicas que parecem não ter explicação. É por isso que fugir da sombra é uma ilusão. Ela não é apagada, é apenas adiada. Ela não é vencida pela repressão, é intensificada. E quanto mais a empurramos para o porão da nossa consciência, mais ela se fortalece, como uma criança ferida que grita por atenção e afeto. Encarar a própria sombra exige coragem, mas essa coragem não é bruta, é sagrada. Ela não vem da força do ego, mas da humildade da alma, porque só um espírito verdadeiramente desperto aceita olhar para os próprios abismos sem se perder neles. Só quem está comprometido com a luz é capaz de caminhar pelas trevas sem ser consumido. E aqui está um dos maiores segredos da evolução espiritual. A luz verdadeira nasce do encontro com a sombra. Não existe despertar genuíno que não passe por uma travessia interior. Não existe crescimento autêntico sem confrontar aquilo que você mais teme descobrir sobre si mesmo. A sombra não é o inimigo, ela é o reflexo do que precisa ser acolhido. Cada parte sua que foi ferida, humilhada ou rejeitada por você ou pelos outros criou uma máscara. E essa máscara, para sobreviver, escondeu a sua essência mais verdadeira. O reencontro com essa essência só é possível quando você abraça com compaixão tudo aquilo que parecia imperdoável em você. Não se trata de justificar comportamentos destrutivos, mas de entender suas raízes, o vício que você não consegue vencer, a raiva que explode sem controle, o medo que paralisa, a culpa que te consome. Todos eles têm uma origem, e essa origem está na sombra. Muitas vezes, aquilo que hoje te sabota foi, no passado, uma tentativa da sua psique de te proteger. Uma defesa que já não serve mais, mas que continua agindo porque você nunca olhou para ela com consciência. A cura começa com o olhar, um olhar profundo, honesto e amoroso. E por mais paradoxal que pareça, é justamente nesse confronto com o que há de mais escuro em nós que surge o renascimento. Porque quando a sombra é integrada, ela se transforma em poder, em sabedoria, em força espiritual. Ela se torna parte da sua luz, não mais um obstáculo, mas um trampolim. Muitos dos grandes mestres espirituais da humanidade passaram por longos períodos de escuridão antes de alcançar a iluminação. Jesus enfrentou o deserto, Buda enfrentou a ilusão, Moisés enfrentou o próprio medo. Todos eles simbolizam de alguma forma esse mergulho interior, esse encontro com a sombra como pré-requisito para a transcendência. Você também está sendo chamado para essa travessia, e se está assistindo este vídeo, não é por acaso. Algo dentro de você sabe que chegou a hora de parar de fugir, de se acolher com profundidade, de se ver por inteiro luz e sombra e finalmente se libertar. Nos próximos trechos, vamos aprofundar os sinais da sombra não integrada, como identificá-la em sua vida e principalmente como iniciar um processo real de integração e cura espiritual. Mas antes, respire fundo, honre o fato de estar aqui. Nem todos estão prontos para esse caminho, mas você está. Você não está sozinho, e a sua sombra
por mais escura que pareça, também deseja ser redimida. Como a sombra se manifesta e sabota sua vida. Agora que você já compreende o que é a sombra, é hora de reconhecer como ela age silenciosamente na sua vida. E mais importante, como você pode começar a iluminá-la. A sombra não aparece vestida de trevas evidentes. Ela é sutil, se disfarça, age através de comportamentos que parecem normais, mas carregam um sofrimento profundo e muitas vezes inconsciente. Ela se manifesta quando você explode sem entender o motivo, quando se sabota sempre que algo começa a dar certo, quando sente uma inveja que não quer admitir, quando projeta nos outros aquilo que não aceita em si. Você já percebeu como algumas pessoas te irritam profundamente, mesmo sem terem feito algo diretamente ofensivo? Esse é um dos sinais mais claros da sombra. Aquilo que você não tolera no outro muitas vezes é um reflexo daquilo que está reprimido em você. Você julga alguém arrogante, mas no fundo tem medo de assumir seu próprio valor. Você critica alguém por ser frio, mas teme demonstrar o quanto é vulnerável. Você se incomoda com quem é ambicioso, mas esconde seus próprios desejos de crescer. A sombra se esconde nas frestas do nosso julgamento. Ela também aparece em padrões repetitivos. Você atrai relacionamentos semelhantes que te ferem da mesma forma. Tenta mudar, mas acaba voltando ao mesmo lugar. Isso acontece porque o que precisa ser transformado não está fora, está dentro. A vida externa apenas espelha o que ainda não foi curado internamente. Outro sinal comum da sombra são os autossabotadores. Aquela voz interna que diz: você não é bom o suficiente, você vai falhar de novo, não adianta tentar, já sabe no que vai dar. Essa voz não é a verdade, é a sombra falando através dos traumas não curados. E enquanto você não olhar para a raiz dessas crenças, continuará sendo guiado por elas. A sombra também se revela nos impulsos que parecem incontroláveis. O vício em redes sociais, comida, pornografia, álcool, trabalho, relacionamentos tóxicos, todos podem ser tentativas inconscientes de fugir da dor não reconhecida. A fuga é o alimento da sombra, o acolhimento é o antídoto. Mas como começar a integrar essa parte tão complexa de si mesmo? O primeiro passo é o autoquestionamento profundo e sincero. Pergunte-se: o que me incomoda nos outros que pode estar em mim? Que padrões se repetem na minha vida? Quais emoções eu evito sentir? Quais partes de mim eu escondo por vergonha ou medo? Essas perguntas não são para te condenar, mas para te libertar. O segundo passo é o acolhimento sem julgamento. Lembre-se, sua sombra não foi criada por maldade, mas por sobrevivência. Você fez o que pôde com o que tinha, mas agora que tem consciência, pode fazer diferente. Acolher é dizer: eu vejo você, eu entendo porque você surgiu, mas eu escolho um novo caminho. O terceiro passo é a expressão consciente. Escreva, converse com alguém de confiança, chore, medite, pinte, dance, permita que suas emoções saiam. O que não é expresso se transforma em dor. O que é acolhido se transforma em luz. E o quarto passo é buscar a reconexão espiritual, porque a verdadeira cura da sombra não acontece apenas no nível psicológico, ela precisa do toque da alma. A oração, o silêncio, a contemplação e a presença divina são chaves fundamentais nesse processo. Só a luz da espiritualidade pode transformar verdadeiramente as partes mais escuras do seu ser. Lembre-se, integrar a sombra não é se tornar perfeito, é se tornar inteiro, é deixar de lutar contra si mesmo, é parar de fragmentar a alma em pedaços desconectados, é se tornar uno, completo, verdadeiro. E quando você começa a trilhar esse caminho,
algo mágico acontece. Você se torna um ser humano mais empático, mais amoroso, mais consciente, porque quem enfrentou a própria dor não julga a dor alheia. Quem acolheu a própria escuridão ilumina o caminho dos outros com humildade. Nos vemos na parte final deste vídeo, onde falaremos sobre o renascimento espiritual que nasce da integração da sombra, um novo nível de consciência e poder que aguarda você do outro lado do medo. Renascer na luz, a transformação espiritual depois da sombra. Depois de mergulhar nas profundezas da sombra e enfrentar o que estava oculto, algo poderoso começa a nascer dentro de você, a verdadeira luz, não uma luz frágil que depende da aceitação externa ou da aprovação alheia, mas uma luz forte, sólida, que surge justamente porque teve coragem de atravessar a escuridão. Esse é o verdadeiro renascimento espiritual, e ele não acontece apenas uma vez, ele se repete sempre que você escolhe olhar para dentro ao invés de fugir, sempre que você assume a responsabilidade por sua cura ao invés de culpar os outros, sempre que você escolhe o amor, mesmo quando seria mais fácil agir com raiva. Esse processo transforma a forma como você se relaciona com tudo ao seu redor. Ao integrar sua sombra, você começa a se libertar dos jogos emocionais. Já não precisa mais provar nada a ninguém. Já não se sente mais refém do que os outros pensam de você. A opinião alheia perde o poder porque você já se reconhece, já se aceita, já se ama com todas as suas imperfeições. Você também começa a enxergar os outros com mais compaixão. Quando alguém te ataca, você não reage com o mesmo veneno. Você compreende que aquela pessoa está lutando contra sombras que talvez nem saiba que carrega. E isso te traz paz. Você para de querer vencer as discussões e começa a escolher a harmonia. E talvez o mais bonito de tudo, você começa a se conectar com o seu propósito de alma, porque é na dor que a missão desperta, é enfrentando suas feridas que você encontra os dons escondidos, é na sua jornada de cura que nasce a vontade de curar o mundo. Como uma fênix, você renasce das cinzas com asas novas e voa para lugares onde nunca imaginou que poderia chegar. Mas atenção, esse caminho não é linear. Haverá recaídas, haverá momentos de dúvida, medo, tristeza. E tudo bem, isso não significa que você está falhando. Significa que está vivo, humano, em evolução. O segredo está em continuar, em lembrar, mesmo nas tempestades, que a luz que você encontrou dentro de si não pode mais ser apagada. Nesse ponto da jornada, a espiritualidade se torna não apenas uma prática, mas um estado de ser. Você vive em presença, escuta sua intuição, sente o divino nas pequenas coisas, num pôr do sol, num olhar sincero, no silêncio do seu quarto. E essa conexão constante com o sagrado te fortalece, te guia, te transforma. Você percebe que tudo, absolutamente tudo, teve um propósito, até a dor, até os erros, até os momentos em que você se sentiu perdido. Tudo te trouxe até aqui e agora, com consciência, você pode escolher um novo caminho. Um caminho de luz, mas não uma luz superficial. Uma luz madura, que sabe o que custou para brilhar. Uma luz que não precisa apagar a dos outros. Uma luz que inspira sem forçar, que acolhe sem exigir, que simplesmente é. E essa luz é o que o mundo mais precisa agora. Não de pessoas perfeitas, mas de pessoas inteiras. Pessoas que enfrentaram a própria sombra e por isso têm sabedoria para iluminar caminhos alheios. Pessoas como você está se tornando. Então, se você chegou até aqui, saiba, você já iniciou sua jornada de renascimento, já deu os passos mais importantes, os mais difíceis. Agora é hora de sustentar essa transformação, de escolher a cada dia viver com verdade, consciência e presença. Continue mergulhando em si mesmo, continue curando suas feridas,
Continue se conectando com sua essência, porque quanto mais você se transforma, mais transforma o mundo ao seu redor. E lembre-se, a luz verdadeira não é a ausência de escuridão, é a coragem de brilhar mesmo no meio dela. Que essa mensagem te inspire a viver com profundidade, com coragem e com alma. Que ela te lembre do seu poder, da sua missão e da sua capacidade infinita de renascer todas as vezes que for necessário. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.